Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Lucimário Soares, esse é o canal Acessando a Graça pela Fé. E recentemente nós terminamos uma série de mensagens sobre os inimigos da fé. Eu gostaria de continuar ministrando nessa mesma linha, falando sobre a vida pela fé e como fazer essa fé crescer. Então segue vendo esse vídeo, com certeza Deus vai nos dar instruções para que a nossa vida ande de acordo com a sua vontade. Glória a Deus, nós estamos de volta para continuar essa ministração sobre a vida pela fé e eu começo com uma pergunta: a manifestação de Deus no seio da igreja tem acontecido no volume, na proporção que nós desejamos? E se não, qual é a resposta para isso? Automaticamente algumas pessoas vão dizer de pronto que as coisas não estão acontecendo porque não é a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus elas estariam acontecendo. Isso é uma compreensão genérica que muitas pessoas têm, mas eu posso lhe provar na Bíblia que o fato de algo ser a vontade de Deus não quer dizer necessariamente que aquilo vai acontecer, porque essa lacuna, esse espaço que observa essa condição é exatamente o que diz respeito à minha e à sua participação, a minha e à sua interação, e é aí que entra a vida pela fé. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui mostra uma vontade clara de Deus, que todos os homens sejam salvos, e nós sabemos de forma muito concreta de que nem todos os homens são salvos, e que nem todos estão sendo salvos, porque entre a vontade de Deus e a salvação do homem tem um espaço que diz respeito à sua interação, à sua resposta, à sua vontade. Entra o espaço do crer, porque a palavra de Deus diz que a salvação é por meio do crer. Então a nossa resposta genérica de que a manifestação de Deus não tem acontecido na medida que deveria, simplesmente porque é vontade de Deus, não vai colar. Na verdade, o que tem acontecido é que o nosso músculo da fé está atrofiado. Deus não vai ser para mim e para você maior do que a nossa fé. Nós só podemos receber de Deus aquilo que cremos. Por isso, nós precisamos entender que nós precisamos fazer essa fé crescer, a fé que eu e você recebemos da parte de Deus. E talvez você pergunte: será que nós recebemos fé? Na verdade, nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus responsável, e Ele não colocaria a mim e a você em um mundo onde Ele mesmo exige que vivamos pela fé, sem ter dado para nós as condições para isso. Deixa eu te dar alguns textos que vai te ajudar nessa compreensão. 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículos 2 e 3 diz: graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, visto que pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então essa palavra maravilhosa responde essa pergunta. Da parte de Deus já nos foi dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. E se a Bíblia diz em 4 ocasiões diferentes que o justo viverá pela sua fé, então isso quer dizer que Deus também já nos deu a condição de viver pela fé. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 13: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus capacitou a mim e a você. Deus repartiu para mim e para você uma medida de fé, dizendo que Ele nos colocou num mundo onde Ele deseja que vivamos pela fé, mas antes disso Ele nos deu a condição de que a gente viva nesse mundo, ou seja, Ele nos deu a fé para vivermos. E a fé que Deus nos deu, essa fé que nós recebemos, ela é toda a fé que nós precisamos para viver a vida que Deus quer que vivamos. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, tem uma conversa de Jesus com seus discípulos. E disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Veja que a pergunta que eu fiz antes é: a medida de fé que nós recebemos da parte de Deus é toda a fé que nós precisamos para viver a vida que Ele quer que vivamos nessa terra? E aqui nesse questionamento dos discípulos, na verdade um pedido acerca de ter a sua fé acrescentada, de ter a sua fé aumentada, o Senhor começa a responder e dizer: se tivesseis fé como um grão de mostarda. E é aí que muitas pessoas entendem de forma errada, porque algumas traduções bíblicas dizem: se tivesse fé do tamanho de um grão
grão de mostarda. Mas aqui a Bíblia diz: se tiverdes fé como um grão. Eu quero trazer para você esse esclarecimento. Como fala sobre semelhança, tamanho fala sobre proporção. Então, quando Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, ela vos obedeceria. Ele estava falando, como explicou na continuidade, que o grão de mostarda, por mais que seja a menor das sementes, plantado venha a ser a maior das hortaliças, dizendo para mim e para você que nós devemos ter uma fé crescente. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Na verdade, eu quero apenas começar nesse vídeo a falar sobre a necessidade de fazer a minha e a sua fé crescer, para que possamos corresponder a essa ordenança de Deus de vivermos pela nossa fé. Como eu posso fazer a minha fé crescer? Nós já vimos em Romanos 12:3 que Ele deu a cada um de nós uma medida de fé. Mas a própria Bíblia deixa claro que se essa fé inicial que recebemos fosse tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Deus quer que vivamos, nós não viríamos algumas vezes o próprio Jesus repreender a pequena fé de alguns discípulos, como foi o caso do Pedro, e também de elogiar a fé grande, como foi aquele centurião em Mateus 8, aquela mulher sirofenícia e outros casos que a gente vê o próprio Jesus fazer menção do tamanho da fé. Então isso deixa muito claro que entender que uma pequena fé ou uma fé insignificante traria os resultados que a gente precisa para viver a vida que Deus quer que vivamos não é uma verdade completa, não é uma verdade bíblica, tanto que nós encontramos em outros trechos onde a Bíblia nos dá referências, nos dá bases para que a gente faça aumentar essa nossa fé. Romanos 10, no versículo 16 diz: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E o versículo 17 diz: logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que Deus nos deu uma medida de fé, mas aqui em Romanos 10:17 diz que essa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como nós já vimos que recebemos uma parte inicial de fé, nós entendemos que essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala do crescimento dessa fé, do aumento dessa fé. Então qualquer pessoa que deseja ter uma fé crescente, ela precisa conhecer a palavra de Deus, ela precisa conhecer a vontade de Deus naquela área específica onde ela precisa aplicar a fé. E eu quero te deixar essa dica para fazer a sua fé crescer. Você precisa de um relacionamento fino, de um relacionamento estreito com a palavra de Deus. Não basta apenas ter contato esporádicos com essa palavra, nós precisamos ter um relacionamento com ela, nós precisamos meditar nela de dia e de noite, como diz lá em Josué. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Você há de concordar comigo que existe uma diferença entre habitar e entre visitar. A palavra de Deus na minha e na sua vida, para que tenhamos uma fé crescente, não pode ser uma visitante, não pode ser algo esporádico, não pode ser algo que apenas transita, precisa ser algo que habita. A palavra de Deus precisa habitar em mim e em você. Isso fala de uma proporção de relacionamento que vai trazer para dentro de mim aquilo que vai ser externado em forma de fé na área que eu e você precisar. O próprio Jesus deixa muito claro, falando da importância e do lugar que a palavra tem que ter na minha e na sua vida para o crescimento da fé, tanto que ela é tratada como alimento. A Bíblia diz em Mateus 4:4, mas Jesus respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos do alimento da palavra para o nosso espírito. É algo que é básico, não é algo que nós podemos viver sem. Então Deus quer que eu e você vivamos pela fé, nós precisamos encher-nos dessa palavra. Nós precisamos encharcar-nos dessa palavra. É muito bom vermos a narrativa da tentação de Jesus no deserto, a forma como ele lidou com Satanás e como ele venceu cada uma daquelas coisas, dizendo: está escrito. Nós sabemos porque a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nada vai sair de você que antes não tenha entrado. Quer uma vida vitoriosa, quer uma vida em plenitude de fé, coloca para dentro a palavra. Começa a conhecer as coisas que Deus quer que você conheça. Começa a conhecer a vontade de Deus nas áreas que você carece de vitória pela fé, e assim você vai ver que você vai sim ter condição de viver a plenitude da fé, a vida pela fé. Esse é apenas o primeiro vídeo, a primeira palavra sobre o crescimento da fé, apenas para despertar o seu
a sua atenção, apenas para despertar o seu desejo por mais. Então segue ligado no canal Acessando a Graça pela Fé, que no próximo vídeo nós estaremos falando um pouco mais sobre como fazer a fé crescer, para que possamos viver a vida que Deus quer que vivamos. O meu justo viverá pela sua fé. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal, já deixa o seu like aí e vamos fazer essa palavra chegar a outras pessoas. Sejam abençoados na prática da palavra e até o próximo vídeo.